Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 104, parte 5. Nós estamos vendo por partes esta pergunta para termos melhor proveito no estudo, na meditação dela. E a pergunta é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Bem, antes até de prosseguir, vamos lembrar qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Então, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. O nosso ponto hoje é invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Então, nós queremos tratar deste ponto, dessa questão hoje, né? Então, para isso, nós vamos lembrar, o ponto é: devemos adorar a Deus, devemos cultuar a Deus. Essa é uma exigência do fato de não haver outros deuses, né, diante do Senhor. Então, devemos cultuar a Deus. Então, nós temos uma premissa inicial. Na verdade, toda a Escritura ela já começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a premissa inicial é: existe um só Deus. E existe um só Deus significa que Deus é. Ou seja, a existência é o próprio Deus. Deus é. Na verdade, é o único que é. Tudo veio a existir. Tudo veio a ser. Ele é o único que é. Tudo surgiu porque ele criou, mas ele é o único que é. Ele é a própria existência, né? Então a existência pressupõe Deus. Em Êxodo 3,14, Deus diz para Moisés: eu sou o que eu sou. Deus é. Não tem como definir Deus a partir de outros, né, personagens, porque ele é completamente único. Ele é o único que é. Então, nele estão todas as coisas. Nele estão todas as virtudes. Nele estão todas as criaturas, né? Deus, inclusive, é a verdade, né? Como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como disse também Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é amor, como disse também 1 João 4,16, Deus é amor. Então as virtudes estão nele. E todas as coisas estão nele, né? Logo, Deus é o criador de tudo. Tudo que existe, Deus é o criador. A causa não causada. Ou seja, ele é o começo de tudo, porque ele é o único que é. E é por essa razão, então, que nós entramos no nosso texto de hoje, que diz no Salmo 100. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Observe que o salmista diz que nós devemos
celebrar ao Senhor, servir ao Senhor, e aí isso pode se referir sim a um culto ao Senhor, adorar, cultuar a Deus, e diz as razões, né? Ele é o Criador, ele é o pastor, ele é o Senhor, e assim vai. Então, ele é a causa de todas as coisas. Quando nós pensamos em criação, na existência, a gente sempre vai recuando, né? O que causou isso? O que causou isso? O que causou isso? O que causou isso, né? Então, por exemplo, na genealogia nós temos os filhos, que aí foram gerados pelos pais, que foram gerados pelos avós, e assim vai. Então, tudo a gente procura, para conhecer a origem, recuar. E Deus é o finalzinho, ou, na verdade, o começo de tudo, né? Quando a gente vai recuando, vamos chegando à origem. E qual é a origem? A origem é Deus, a causa não causada. Então, Deus é a razão de todas as coisas. E é um só Deus. Não é são vários deuses, é um só Deus. Nem mais, nem menos. É, inclusive, ser um só Deus é a causa de ter harmonia na criação. Caso contrário, não haveria, porque estariam em conflito, né? Se fossem vários deuses, estariam em conflito. E aí nós não teríamos uma criação harmônica, né? Então tem que ser uma única causa, e essa causa é Deus, perfeita, uma causa imutável. A gente vê que é santa e boa pela própria criação que ele fez, e assim vai. Então, tendo em vista quem ele é, como diz o salmista no Salmo 100, nós devemos cultuá-lo, devemos adorá-lo por quem ele é. É reconhecer que, de fato, ele é Deus. Então, significa que Deus deve ser adorado por todas as criaturas. E aí nós distribuímos aqui em 3 partes, né? O culto, a adoração, o serviço prestado a Deus por tudo que foi feito por ele, porque ele é a causa de tudo. E aí 3 partes. A primeira é: Deus deve ser adorado pelos anjos e pelos demônios, inclusive. Ou seja, os seres invisíveis, e aí a gente pode botar os querubins, os serafins, os anjos, todas as criaturas da região celestial, todas as criaturas espirituais devem adorar a Deus, devem obediência a Deus, tanto que aparece nas Escrituras, mais de uma vez, espíritos maus na presença do Senhor, e eles precisam obedecer. Não significa que eles gostem, mas eles têm que obedecer. Quando Satanás chega diante do Senhor, e no livro de Jó, e instiga Deus contra Jó, Deus diz assim: tá, tudo bem, pode tirar tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Então, veja que ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer a Deus. Pode não gostar, mas ele tem que obedecer. Então, todas as criaturas devem adoração a Deus. E, inclusive, os anjos e os demônios devem obediência a Deus. Ele deve ser adorado por eles também. E devem honrar e glorificar a Deus. Devem honra e glórias a Deus. Então, quando nós vemos em Apocalipse aquele culto do capítulo 4 e 5 nas regiões celestiais, observe que ali todos estão adorando a Deus, todos estão glorificando a Deus, todos estão exaltando a Deus. Tá? Então, todos os seres espirituais devem adorar a Deus. É um dever. Mas também, continuando, segundo grupo, Deus deve ser adorado pelos justos e pelos ímpios. Todos devem viver para a glória de Deus. Os ímpios serão julgados porque não viveram para a glória de Deus. Logo, pressupõe que eles deveriam. Não é um grupo que está isento. Os justos devem adorar a Deus. Os injustos, tanto faz. Não, todos devem adorar. Ele não adorou, vai ser castigado por isso. Por quê? Porque é um dever de todo homem adorar aquele que criou, que é a causa de todas as coisas, que é a origem de todas as coisas, e assim por diante. E também aquele que é o provedor, inclusive, né? Porque ele sustenta todas as coisas. Então, ele deve ser adorado por justos e injustos, que devem viver para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, nossa vida de adoração constante, né? E todos devem prestar culto ao Senhor. É um dever de todos. Não dá para todos adorar a Deus de qualquer jeito. É um dever de todos os homens adorar a Deus. É um dever de todos os homens cultuar a Deus.
Mas nem todos podem fazer isso. Mas por quê? Porque é preciso ter o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo culto tem que ser prestado, tendo em vista que os homens são pecadores, todo culto tem que ser prestado por meio de um sacrifício, porque é preciso redimir o pecador. É necessária a remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por quê? Por causa da culpa do homem. Então, para cultuar a Deus, o homem precisa ter o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. Uma vez que o ímpio ele nega Cristo Jesus, não está unido a Cristo Jesus, não crer em Cristo Jesus, ele jamais poderá cultuar a Deus, porque ele não tem o Cordeiro em suas mãos. O Cordeiro que morreu e ressuscitou por aqueles que, pela fé, ou aqueles que são unidos a ele pela graça divina. Então, eles têm o dever de cultuar, mas nem podem, enquanto não se unirem a Cristo Jesus, não tiverem realmente a justificação do Cordeiro de Deus. E o terceiro grupo é que Deus deve ser adorado por toda a criação. E aí, pensando em todas as criaturas. Nos Salmos, os rios batam palmas, né? Então todos cantem de júbilo. E assim, a Escritura fala de uma criação adorando. Nos Salmos, não apenas homens estão adorando, não apenas anjos estão adorando, mas também tudo que Deus criou está adorando. Por quê? Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas por quê? Porque Deus é o Criador, o Senhor, é a origem de todas as coisas. Então tudo deve adorar a Deus. Todos devem glorificar a Deus. E como é que a criação adora a Deus? Vamos pensar no Sol, por exemplo, né? Como é que o Sol adora a Deus? Né? Como é que a Lua adora a Deus? E como é que eles fazem isso? Devem cumprir o propósito para o qual foram criados. Quando a criação cumpre o seu propósito para o qual fora criada, ela está adorando a Deus. Os anjos e os demônios devem obediência, honras e glórias a Deus. Os homens devem viver para a glória de Deus e prestar culto ao Senhor. E a criação, pensando em tudo mais, deve, além dos anjos, os demônios e os homens, deve também cumprir o propósito para o qual fora criado. É claro que não pensando apenas no restante, porque até o ser humano deve cumprir o propósito para o qual fora criado. Fora criado para a glória de Deus. Então, quando a criação cumpre o seu propósito, ela está adorando a Deus. Quando o sol cumpre o seu propósito, como? Fornecendo o seu calor, sua luz. Os outros seres cumprindo o seu propósito, como? Cada qual fazendo aquilo que Deus determinou que deveria fazer. Então, quando cada ser cumpre o seu propósito, está adorando a Deus, porque está mostrando obediência, está honrando a Deus, está vivendo para a glória de Deus, e assim oferecendo o seu culto por meio de sua própria vida, claro, sempre em Cristo Jesus. Sempre em Cristo Jesus. Então isso, inclusive, faz nos pensar que o homem deve cumprir o propósito para o qual fora criado, a mulher também, os pais, os filhos, percebe? O papel de cada um. Quando cada criatura cumpre o seu papel, está glorificando a Deus, porque está cumprindo o propósito para o qual fora criado. Isso é muito importante para que nós vivamos para o louvor da glória de Deus, cumprindo o primeiro mandamento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor é o único, o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor da glória. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite para cumprir o propósito para o qual fomos criados, para que o Senhor nos capacite a obedecer, a honrar, a glorificar, a viver para o teu louvor e a prestar o culto que o Senhor nos ensinou, o culto em Cristo Jesus. Tudo isso, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.